Olá, a gente vai fazer a segunda fase da OBMAP nível 2 2021. Vem comigo. Questão número 1. Gabriel gosta de preencher quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer três deles, alinhados na horizontal, vertical ou diagonal, tenham a seguinte propriedade. O número central deve ser a média aritmética dos seus dois vizinhos. Bom, vamos fazer o item A. Complete o preenchimento do quadriculado abaixo, iniciado por Gabriel. Bom, aqui no nosso quadriculado, a gente já tem três números posicionados, né? A gente tem o 2, a gente tem o 10 e a gente tem o 14. A gente tem que preencher de modo que, em cada linha, coluna ou diagonal, o número central seja a média aritmética dos dois vizinhos. É isso que está escrito no enunciado. Pois bem, média aritmética. Se o M é a média aritmética entre os números A e B, isso quer dizer que o M é igual à soma dos dois números dividido por 2. É isso que a gente fazia, a média aritmética de dois números. É somar os dois e dividir por 2. Pois bem, sendo assim, na primeira linha, onde eu já tenho o 2 e o 14, e o que eu quero é justamente o termo central, ele vai ser a média aritmética do 2 com 14. Portanto, 2 mais 14, que dá 16, dividido por 2, 8. Tá. Agora, na primeira coluna, o que a gente tem é o termo central e um dos vizinhos. Ou seja, a gente tem o 10, que é a média aritmética do 2 com alguém. Então, peraí. Agora eu tenho a média aritmética e um dos números, quero achar o outro. Daqui, se a média aritmética é a soma dividido por 2, então isso quer dizer que o dobro da média aritmética é a soma dos dois números, né? É a soma dos dois vizinhos. Ou seja, A mais B é o dobro da média aritmética. Então, se a média aritmética é o 10, o dobro de 10, que é 20, é a soma do 2 com esse outro número. Portanto, o outro número é o 18, certo? Vamos ver agora onde mais que dá para a gente preencher. Aqui na diagonal, a gente tem os vizinhos, que é achar a média aritmética. Esse número vai ser a média aritmética do 18 com 14. Se a gente somar 18 com 14, isso aqui dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. De forma análoga ao que a gente fez na primeira coluna, agora, ó, na segunda linha, por exemplo, a gente tem o 16, que é a média aritmética do 10 com o número daqui. Logo, o dobro de 16, que é 32, vai ser a soma do 10 com esse número. Então, esse número de cá é o 22. Depois, 16 é a média aritmética do 8 com o daqui. Então, o dobro de 16, que é 32, vai ser a soma do 8 com daqui. Então, esse daqui é 24, né? Porque 24 mais 8, 32. Agora, 24, bom, tanto faz, a gente pode fazer ou pela terceira linha ou pela terceira coluna, né? Vamos ver, vou fazer pela terceira coluna. 22 é a média aritmética do 14 com o número daqui. Então, o dobro de 22, que é 44, é a soma de 14 com esse número. Portanto, esse número é o 30, certo? E aí está preenchida a nossa tabela. Vamos para o item B. Item B. Preencha o quadriculado abaixo, seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Bom, aqui no item B já é mais difícil do que o item A. Por quê? Aqui no item B, os números que já estão posicionados na minha tabela, só tem um por linha, ou por coluna, ou por diagonal. Então, não dá para a gente fazer como a gente fez no item A. Então, peraí, como é que a gente vai fazer isso? Vou ter que começar colocando uma letra aqui em qualquer lugar desse quadro. Por exemplo, nessa primeira posição, eu vou chamar aquilo de A. Uma vez que eu chame esse número de A, o 7 é a média aritmética entre o A e o outro vizinho. Se o 7 é a média aritmética entre esses dois, é porque o dobro da média é a soma dos dois. Ou seja, a soma do A com o número daqui é 14, que é o dobro da média. Se a soma do A com esse é 14, então aqui eu posso dizer que é 14 menos A. Né? Que é o que falta ao A para chegar a 14. Pois bem, 14 menos A. De forma análoga, a gente vai preencher na primeira coluna.
Aqui na primeira coluna, o 9 é a média aritmética do A com esse outro vizinho. Portanto, o dobro de 9, que é 18, é a soma do A com esse. Se 18 é a soma do A com esse, é porque esse daqui é 18 menos A. E desse modo, a gente fica com dois números na diagonal, faltando o termo central. Esse termo central vai ser a média aritmética entre esses dois. Ou seja, esse termo central vai ser 14 menos A mais 18 menos A sobre 2. O que vai dar 14 com 18 dá 32, menos A com menos A dá menos 2A sobre 2. E aí, se a gente divide isso tudo por 2, que equivale a colocar o 2 em evidência no numerador, mas enfim, dividindo cada parcela dessa por 2, 32 por 2 dá 16, menos 2A por 2 dá A. Portanto, esse termo central é 16 menos A. E aí, observa o seguinte, esse termo central, então, ele foi obtido a gente usando essa diagonal daqui, não é? Que a gente obteve esse 16 menos A. Pois bem, mas eu também tenho essa outra diagonal, que eu vou colocar aqui em outra cor, ó. Eu tenho a diagonal nessa outra direção, diagonal essa na qual o 16 menos A também é a média aritmética do A com o 20. E essa informação a gente ainda não usou. Então, vamos partir daí. O 16 menos A é a média aritmética entre o A e o 20. Logo, o dobro do 16 menos A, quer dizer, 2 vezes 16 menos A, vai ser a soma dos dois vizinhos. Então, A mais 20. Resolvendo essa equação, a gente descobre o valor do A. Então, fica, ó, aplica o distributivo, isso vai dar 32 menos 2A igual a mais 20. Portanto, vou acrescentar, né, menos A a cada um dos membros dessa igualdade, vai ficar menos 3A igual, vou acrescentar também menos 32 a cada um dos membros, 20 menos 32 vai dar menos 12, multiplicando os dois membros da igualdade por menos 1, a gente tem 3A igual a 12, portanto, A é 4. E aí, pronto, se o A é 4, a gente consegue preencher o que está faltando nessa tabela. Porque vai ficar 4, 14 menos 4, que dá 10. Aí, 18 menos 4, que dá 14. 16 menos 4, que dá 12. Aí, tá faltando aqui, né? Então, ó, aqui eu posso fazer a média aritmética do 10 com o 20. 10 mais 20 dá 30, por 2, 15. O que é mais que está faltando? Está faltando esse aqui, que é a média aritmética entre o 14 e o 20. 14 com 20, 34, por 2 dá 17. E aí a nossa tabela está toda preenchida. Vamos para a letra C. Item C. Qual será a soma dos 9 números do quadriculado abaixo após Gabriel terminar de preenchê-lo? Olha só, observa que nesse item C, a gente não quer preencher todos os valores, até porque a gente não conseguiria preencher todos os valores. O que o problema está perguntando é a soma de todos os números, porque de fato a gente não consegue, como eu já falei, preencher, encontrar todos eles. A gente só consegue encontrar esse aqui, porque esse aqui é a média aritmética do 14 com 30, não é isso? Bom, 14 com 30 dá 44, por 2 dá 22. Então, beleza, encontramos esse. Mas, de fato, os outros 6 números a gente não consegue encontrar. Mas a gente consegue encontrar a soma deles. Por quê? 14 é a média aritmética entre esses dois. Vamos nomear esses números aqui, ó. Vamos chamar assim, ó, A e B. Se o 14 é a média aritmética entre A e B, quer dizer que a soma do A com B é o dobro do 14. Logo, A mais B é o dobro de 14, que é 28. Pois bem, de forma análoga, se eu fizer chamar esse aqui de C e esse de D, o 22 é a média aritmética entre C e D. Portanto, a soma do C com o D é o dobro do 22, que é 44. De forma análoga, se eu chamar esse termo de E e esse de F, o 30 é a média aritmética do E com F. Portanto, E mais F é o dobro de 30, que é 60. O que eu quero é a soma de todo mundo. Aqui eu já tenho a soma do A com B, a soma do C com D.
a soma do E com F. Se eu somar essas três equações membro a membro, a gente obtém a soma desses 6 números. Mas a gente quer a soma dos 9. Então é só acrescentar o 14 e o 30 que já tinham sido dados e o 22 que nós encontramos, certo? Portanto, então, aqui ó, a soma do A com o B, com o C, com o D, com o E, com o F, aqui vai dar 104, com 20, 124, com 8, 132. Mas a esse 132, como eu falei, a gente tem que acrescentar os 3 números que a gente conhece. A soma desses 3 números conhecidos é 36 com 30, 66. Então, 32 mais 66, o que vai dar 198, que é a resposta do item C.